Fala galera, beleza? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo no canal Switch Indica, já te pedindo aí para deixar o like, se inscrever no canal que é muito importante, galera. Estamos quase batendo 2.000 inscritos, vamos tentar bater ainda nesse mês, cara. Se inscreve aí que eu tenho certeza que a gente chega, tá bom? Galera, estamos aqui quarta-feira maravilhosa, dia 23 de março, vamos passar para mais uma rodada da NBA. Hoje é rodada cheia, cara, hoje tem jogo pra caramba, então... É dia bom, é dia de várias oportunidades. Vamos aí analisar toda a rodada de hoje. Vamos passar primeiro pela rodada de ontem. Tivemos 4 jogos. Vamos ver como foram os times, como foi nosso desempenho também. Mas antes, galera, deixa eu só dar um recadinho aqui do NBA League Pass, cara. O League Pass, se você não conhece, é uma das principais... Na verdade, não, né? É a principal plataforma de streaming de jogos da NBA, cara. Lá você vai assistir todos os jogos da liga ao vivo e sempre com a melhor qualidade. E se cadastrando hoje no League Pass, usando o link que está aqui na descrição, você consegue 7 dias gratuitos para testar e ainda consegue um desconto especial na hora de assinar o plano mensal ou anual, cara. Então não perde essa oportunidade, se cadastre hoje no League Pass e tem essa plataforma simplesmente maravilhosa em suas mãos para não perder nenhum jogo. Fechou? Bom, galera, vamos aqui passar pela rodada de ontem. Tivemos 4 jogos. Cara, começando aqui com o Magic, que venceu, cara, o Golden State Warriors, cara, uma baita de uma surpresa. Baita da surpresa. O Warriors jogou muito mal, cara. Se a gente for olhar aqui o box score, a gente vê que, cara, só o Jordan Poole, de fato, teve um jogo muito bom, né, cara? Teve 26 pontos, 6 assistências. É uma tendência, tá? O Jordan Poole ter uma pontuação alta agora, pela ausência do Curry. Ele deve assumir esse protagonismo ao lado do Klay Thompson, então vamos ficar de olho aqui no Jordan Poole. Mas o restante do time do Warriors não foi muito bem, cara. O Otto Porter teve um jogo interessante, né? Saindo do banco, pegando 15 rebotes, fazendo 14 pontos. Mas o time em si do Warriors não foi bem, fez apenas 90 pontos, né, cara? Muito abaixo da média. E acabou sendo derrotado, cara. Com certeza uma grande surpresa. Eu mesmo acreditava na vitória do Warriors. Não foi bem aqui, cara. O Warriors derrubou uma galera ontem. Knicks e Hawks, cara. Hawks venceu o New York Knicks, apesar de ter sido um jogo bom, cara. Um jogo duro. Mas o quarto foi determinante, né? Determinante para a vitória de Atlanta, né? O Julius Randle não jogou, né? O Julius Randle foi tirado do jogo, né? Faltando algumas horas, ele foi retirado. Mas o Knicks não teve um jogo ruim, não, cara. O RJ Barrett teve um grande jogo, o Alec Burks jogou bem, o Quickley jogou bem. Mas o Atlanta teve um Trae Young simplesmente incrível ontem, cara, metendo 45 pontos, né? 8 assistências. O time que jogou sem o John Collins, cara, sentiu a ausência dele, mas conseguiu uma grande vitória. Ontem eu indiquei a vitória do Knicks, né, cara? Acreditei que o Knicks conseguiria essa vitória. Não deu, deu o Hawks, e aí ferrou o meu palpite, né, cara? Partindo para Bucks e Bulls, cara, aqui foi um passeio de Milwaukee, cara. O Bulls foi muito mal. O Bulls jogou muito mal ontem. Impressionante como o Bulls teve um desempenho muito abaixo, né, cara? A gente foi olhar aqui o box score, né? O Drew Holiday foi o grande nome do jogo. O Drew Holiday teve uma grande atuação, 27 pontos. Giannis teve um grande jogo também, ele que era a dúvida, né, para o jogo. Jogou e foi determinante na vitória. Pelo lado de Chicago, cara, DeRozan e LaVine até que tiveram um jogo bom, cara. O Vucevic teve um jogo bom também. Só que o restante do time do Bulls, cara, muito abaixo, né, cara? 7 pontos pro Wild, do Sumo, Patrick Williams apenas 6. Tristan Thompson pegou 4 rebotes só, cara. O Kobe White não conseguiu contribuir. Caruso teve um jogo até relativamente bom, mas muito abaixo. Cara, grande vitória do Bucks, péssima derrota pro Chicago. Eu que acreditava na vitória do Chicago, fiquei realmente bem bolado com essa derrota. Denver e Clippers, cara. Denver conseguiu vencer, cara, apesar de ter sido um jogo bem equilibrado do começo ao fim. O último período, cara, o Denver conseguiu uma belíssima run, conseguiu vencer, né? Para quem foi em pontos do Jokic ou rebotes, foi muito bem. A assistência dele não foi muito boa, mas pontos e rebotes do Jokic foi muito bem, cara. Eu acreditava na vitória do Denver. E foi um jogo bem duro, cara. Denver conseguiu a vitória aí. Mas ontem, cara, muitas surpresas, né, cara? Orlando vencendo. A vitória do jeito que foi do Bucks, para mim, foi uma surpresa. O Bucks poderia vencer o jogo, tá? Não seria uma surpresa
nenhuma, assim, tanto é que ele era favorito no confronto. Mas com essa vantagem, cara, de mais de 20 pontos, pô, me surpreendeu pra caramba, tá? Vamos ver como será, né, o nosso desempenho na rodada de hoje, que teremos a rodada cheia, cara. Mas, galera, antes, deixa eu só lembrar vocês da parceria aqui do canal com a Betwinner, cara. A Betwinner é uma das maiores casas de apostas da América Latina e é parceira aqui do canal, cara. Lá você vai conseguir apostar nos principais campeonatos esportivos do mundo, incluindo a NBA. E o negócio é o seguinte, se você se cadastrar na Betwinner, usando o link, tá no primeiro comentário fixado, e o cupom SWISH100, você consegue 100% de bônus no seu primeiro depósito, brother. Então não perde essa oportunidade. Se cadastre hoje ainda na Betwinner e tenha esse bônus simplesmente maravilhoso. Fechou? Bom, dica dada, vamos começar aqui as análises. Vamos começar aqui os jogos de hoje. Vamos começar aqui com o Hornets enfrentando o New York Knicks, cara. O Hornets que vem de uma sequência muito boa de vitórias, né? Venceu as últimas 5, tá em nono na conferência, brigando por uma vaga direto nos playoffs. Vai pegar o Knicks, que vem de 2 derrotas seguidas, né? Jogou ontem, então vem de back-to-back, vem cansado para o jogo de hoje. O Hornets é favorito para o confronto, pagando 1,33, né? O Knicks está pagando 3,40, então a gente vê que o favoritismo é realmente de Charlotte, que além de tudo ainda joga em casa, né, cara? A gente for olhar os desfalques, cara, a gente tem Nerlens Snow e o Julius Randle listados como dúvida para o confronto. Rose, Reddish e Kemba Walker não jogam. Por lado de Charlotte, a gente tem o Gordon Hayward como desfalque garantido, né? Cara, é um jogo muito interessante aqui, tá, cara? É um jogo que tem muitas possibilidades, tá? Sinceramente, eu vejo o Hornets como favorito também. Se a gente for olhar o último confronto entre as duas equipes, foi em janeiro, o Hornets venceu por 10 pontos fora de casa. Então, cara, eu acho que a tendência é o Hornets vencer esse jogo, tá, cara? Principalmente pela velocidade do time no contra-ataque. O Knicks é um time que cede muito contra-ataque, é um time que não cuida bem da bola. E isso enfrentando um time tão bom no contra-ataque como é o Hornets, cara, provavelmente vai ser algo que vai ser muito determinante no jogo. Então, para mim, cara, vitória do Hornets para mim, tá, cara? Eu acredito que o Hornets vença o jogo de hoje. Handicap, cara, eu iria aqui de um menos 7,5, tá? Menos 7,5. Jogo que tem esse desenho de um time que cede muito a bola e outro que consegue, né, capitalizar muito bem em cima de turnover, costuma ter uma vantagem acima de 7 pontos. Por isso que eu vou de handicap acima de 7,5. Placar para mim, cara, olhando aqui, que o Knicks é um time que tem jogos de 217 pontos, basicamente, os últimos 10 jogos do Knicks, a média de pontuação foi de 217, e quando a gente pega o do Charlotte, que a média é de 234, eu imagino que o Knicks vai conseguir dar uma segurada, né, no placar, e também não acho que o Knicks vai pontuar tanto. Vejo o Hornets vencendo por mais de 7,5 pontos, mas eu não vejo um placar tão alto assim, por isso que eu vou aqui no placar abaixo de 224,5. E no individual, cara, uma oportunidade interessante que tem nesse confronto é em pontos do Lamelo, tá, cara? O Lamelo tá com a média de 19,6 pontos. Acho que ele tem tudo para romper a linha dele hoje, cara. Acho que ele pode romper, sim, a média dele de 19,6. Acredito que seja um jogo bom para 20, 21 pontos aí para Lamelo Ball, cara. Por isso que eu vou aqui em pontos do Lamelo no jogo entre Hornets e Knicks, tá? Detroit e Atlanta, cara, é um jogo bom também, tá? Mas não é um jogo que tem tantas oportunidades assim, tá, cara? Tá pagando aqui 1,50 para a vitória de Atlanta, 2,70 para a vitória do Detroit. Sinceramente, eu acho que o Atlanta é bem mais favorito do que apenas 1,50. Tá? Eu acho que essa odd aqui para o Detroit está muito baixa, poderia estar até um pouquinho maior. Mas, sinceramente, eu vou aqui na vitória do Hawks, tá, cara? Acho que não tem nem muito para onde correr aqui, não. O Hawks é um time melhor, tá perseguindo, né, a zona de playoff, e já o Detroit já meio que largou a temporada, cara. Não tem muito o que o Detroit fazer mais. Por isso que eu vejo o Hawks favorito para esse confronto, tá? Handicap para mim, cara, menos 5,5. Acho que é um handicap interessante. E placar para mim, cara, acima de 224 pontos, tá, cara? Se a gente for olhar aqui o histórico dos dois times, a gente tem um Hawks que costuma ter jogos acima de 231,
Os últimos 10 foram jogos acima de 231 pontos. E o Pistons, jogos acima de 221, cara. Então, é uma média de pontos nos jogos que dá pra gente explorar aqui. Imaginando que vai ser um jogo em que o Hawks vai ter uma pontuação boa, acho que um placar acima de 224 é o ideal aqui para esse confronto, tá bom? Partindo para Pacers e Kings, cara, velho, é um jogo difícil, né, de você apostar, porque são duas equipes que meio que já largaram de mão a temporada. A gente analisando aqui o confronto, a gente vê o Kings que vai jogar sem o Sabonis, que é uma ausência muito grande, e o De'Aaron Fox é dúvida, né? Pelo lado indiano, a gente tem Miles Turner, Joe Warren fora, McConnell, Rubio não joga, Chris Duarte e Haliburton são dúvidas. Provavelmente Haliburton deve jogar, tá? Mas é um jogo difícil, mas dá para você explorar alguns pontos aqui sim, tá, cara? Por isso, nesse jogo, o que eu iria vitória do Pacers, tá? Vitória do Pacers e placar acima de 235,5, tá? São duas equipes que costumam ter placares altos nos jogos, né? O Pacers costuma ter placares na casa dos 237 e o Sacramento 234. Então, não é difícil imaginar que vai ser um jogo de uma pontuação de pelo menos 235 pontos. Por isso que, para esse jogo, simples, vitória do Pacers para mim e placar acima de 235. Essa é a pedida para esse confronto, na minha opinião, tá bom? Indo para Celtics contra Jazz, cara, é um jogo muito equilibrado, tá? Para mim é um jogo muito equilibrado. Essa odd podia tranquilamente estar 50-50, porque, cara, é um jogo de equilíbrio muito grande na minha visão, muito grande na minha visão. São duas equipes muito boas, né? O último confronto entre as equipes foi no dia 3 de dezembro, né? O Utah venceu por 137-130, foi um jogaço, eu lembro que foi um baita de um jogo. E o Celtics vive um momento muito bom, né, cara? Celtics vive um baita de um momento, né? Se a gente for olhar aqui, ó, o time vem de 4 vitórias seguidas, e o Utah vem de derrota, mas vem de 3 vitórias seguidas. Duas equipes estão em quarto em suas respectivas conferências. E o Utah com 45 vitórias e 27 derrotas, Celtics 45-28, cara. Então é um equilíbrio muito grande nesse jogo. Favoritismo aqui é dado para o Celtics. E, cara, é um jogo muito duro. É um jogo muito duro que, para mim, o que vai me guiar para decidir um vencedor aqui é estilo de jogo e treinador. E para mim, eu prefiro o estilo do Utah e eu prefiro o trabalho do Quinn Snyder do que o trabalho do Emil Udoka. Por isso que aqui eu vou de Utah, tá? Eu vou na vitória do Jazz, tá? Eu vou de um jogo acima de 220 pontos, tá? Não é uma linha muito alta, não é uma linha muito alta. Se a gente for olhar aqui, ó, o Celtics nos últimos 10 jogos pontuou 117 pontos em média e o Utah pontuou 115, né? Estão pontuando bem, mas são equipes que não cedem tantos pontos assim, cara, sendo bem sincero. Então, eu acho que a linha de 220 é ideal para esse confronto, tá? Eu não iria em nada tão acima assim. E uma oportunidade interessante para esse confronto no individual é em rebotes do Royce O'Neal, tá, cara? Se a gente for olhar o último confronto entre as duas equipes, né, na vitória do Utah, a gente vai aqui em rebotes, a gente vê que o Royce O'Neal teve 10 rebotes, 7 defensivos, tá, cara? Ele tá com a linha de 4,5. Não seria nada impossível imaginar ele pegando aqui pelo menos uns 5 rebotes nesse confronto. Porque muito provavelmente o Celtics vai focar muito no Gobert, nos rebotes, tentar proteger muito o seu garrafão do Gobert. E isso pode sobrar pro Royce O'Neal, cara. Por isso que para esse jogo, eu vou aqui numa opção que não é tão explorada assim, mas eu vou explorar, que é rebotes do Royce O'Neal, tá bom? Mas é um jogo muito equilibrado. Para mim, é o jogo mais equilibrado dessa rodada, cara. Impressionante. Partindo aqui para Memphis contra Nets, cara. Grande jogo. Nets é favorito para o confronto, pagando 1,77, enquanto o Memphis está pagando 2,10. É um jogo muito bom, né, cara? Memphis é o segundo na conferência, vem de vitória. Nets é o oitavo, vem de 2 vitórias seguidas. Mas um fator determinante, cara, é que o Ja Morant não joga. O Ja Morant tá fora do jogo, claro que
antes do confronto, ele, sei lá, pode acontecer alguma coisa ele ir pro confronto, mas até o momento que eu tô gravando, ele tá fora, e isso para mim é determinante, porque Kyrie Irving joga, né? Kyrie Irving vai jogar. Seth Curry e Goran Dragic estão colocados como dúvidas, mas provavelmente ambos vão pro jogo. O Nets deve jogar completo, claro, sem o Ben Simmons ainda, mas completo. E isso para mim faz muita diferença no confronto. Isso faz muita diferença no confronto, e por isso que eu vou aqui de vitória do Nets, tá? Eu vou de handicap um pouco conservador, vou de handicap menos 3,5 para esse jogo, tá? Mesmo o Nets jogando completo e o Memphis sem o Ja Morant, cara, o Memphis ainda é um time bem treinadinho, bem ajustadinho, que pode causar muita dificuldade pro Nets. Por isso que eu vou aqui no handicap menos 3,5. Placar para mim é acima de 234 pontos, tá? Acima de 234 pontos. Nets, nos últimos 10 jogos, né? Placares de 234 em média e o Memphis 231, cara. Então, fazendo aqui um balanço, acho que um placar acima de 234 pontos é o ideal para o confronto. E a minha dica no individual aqui, cara, pontos do Kyrie Irving, tá? Eu fiquei pensando se eu iria em pontos do Kyrie ou em pontos do Kevin Durant, e eu levei muito em conta quem que vai ter um marcador mais fácil. E para mim o Kyrie vai ter uma marcação um pouco mais simples do que o Durant. O Durant provavelmente durante o jogo vai ser marcado pelo Jaren Jackson Jr. ou pelo Ziaire Williams. São dois bons marcadores que podem dificultar a vida do Durant. Já o Kyrie não vai ter uma marcação tão forte assim durante o confronto. Por isso que o Kyrie pode ter uma liberdade maior. Por isso que eu vou aqui na linha de pontos do Kyrie Irving, que está em 26,5, tá bom? Mas é um bom jogo também, tá? É um bom jogo. Heat contra Golden State, outro confronto muito bom. Heat primeiro na Conferência Leste, vindo de derrota. Golden State terceiro no Oeste, vindo de 3 derrotas seguidas e de back-to-back, cara. Obviamente o Heat é favorito, pagando 1,36 na vitória de Miami. Lembrando que Curry não joga, né? Então isso é determinante para mim. Por isso que nesse jogo eu vou em vitória de Miami, tá? Eu vou na vitória do Heat nesse confronto, tá? Heat joga em casa, precisa vencer, e o Golden State não vive um grande momento, né? Linha desse jogo tá bem baixa, tá na casa do 215, por isso que eu vou acima da linha de 215,5 pontos. Lembrando que os jogos do Heat dificilmente chegam a 220 pontos, por isso que eu vou aqui nessa linha de 215. E uma dica interessante para você, cara, que quer apostar no individual, pontos do Jordan Poole pode ser uma boa, cara. Ele tá com a média de 17,4. Como eu disse, cara, o Jordan Poole vai tender a ser o grande nome do Warriors ao lado do Klay Thompson na ausência do Curry. E o Klay Thompson ainda tá inconstante na temporada. O Jordan Poole, ele fez 26 no último jogo. Acredito que ele pode sim e provavelmente vai romper a média dele de 17,4 pontos, cara. Por isso que jogar na linha de pontos do Jordan Poole pode ser algo interessante nesse confronto, mesmo acreditando na vitória de Miami. Fechou? Partindo aqui para o próximo jogo. Hoje temos muitos jogos, tá? Muitos jogos e jogos bons, hein? Partindo aqui para Minnesota contra Phoenix Suns. Jogo muito interessante, né? Phoenix é favorito, pagando 1,80, mas, cara, jogo muito equilibrado. Pagando aqui 2,05 para a vitória do Minnesota, ou seja, não é um favoritismo tão gigantesco assim para Phoenix. Phoenix vem de mais de 5 vitórias seguidas, né? É o líder da Conferência Oeste, né? 58 vitórias e apenas 14 derrotas. Impressionante esse resultado do Phoenix. E o Minnesota, vindo de derrota, mas vinha, cara, de 4 vitórias nos últimos 5 jogos, cara. 42 vitórias, 31 derrotas, sétimo na conferência, joga em casa. É um confronto bem bom, tá? É um confronto bem bom. Tem a expectativa do Chris Paul jogar, tá? Tem a expectativa do Chris Paul jogar hoje. Então, eu tô tendendo a analisar esse jogo tendo o Chris Paul em quadra. Mas mesmo ele não estando, eu não acho que eu mudaria assim, o meu vencedor, tá? Não acho que eu mudaria meu vencedor. Para mim, é vitória do Phoenix aqui, tá? Nesse jogo, eu acredito num placar acima de 235 pontos, tá? São duas equipes, cara, que costumam ter jogos de placares altos, né, cara? Os últimos 10 jogos, o Minnesota teve média de placar de 237, cara. 237. Já o Phoenix tem média de 233. Então, são dois times que costumam ter placares relativamente altos, cara. Por isso que eu vou aqui num placar acima de 235 para esse confronto. E no individual, eu tenho duas oportunidades aqui bem interessantes. Primeiro, pontos do Mikal Bridges.
tá? Mikal Bridges tem uma linha de 15 pontos, de 15,5, e ele, cara, tem sido, nos últimos jogos, um dos melhores pontuadores do time do Phoenix, né, cara? Fazendo 18, 19 pontos. E no último confronto entre Minnesota e o Phoenix Suns, o Mikal Bridges teve um belo jogo, cara. Teve um belo jogo, meteu 18 pontos, 5 rebotes, tá, cara? Jogando 42 minutos. Então, sinceramente, eu tô confiante aqui nessa linha do Mikal Bridges, tá? Tô confiante nessa linha do Mikal Bridges, vou aqui numa linha acima de 15 pontos para ele. E caso confirme que o Chris Paul jogue, tá? Caso confirme que o Chris Paul jogue, fica ligado. Uma ótima oportunidade é em duplo-duplo do Chris Paul com pontos e assistências, tá? É uma boa oportunidade aqui você jogar em double-double do Chris Paul em pontos e assistências nesse confronto. Pelo menos 10 pontos e 10 assistências do Chris Paul. Eu acho bem plausível para esse confronto. Fica aí a dica para vocês, tá? Cara, Oklahoma e Orlando Magic, sinceramente, sendo bem sincero com vocês, é um jogo que eu não recomendo, tá? Não recomendo apostar. São duas equipes que já largaram a temporada de mão, tá? Já largaram a temporada de mão. Então, é um jogo que, sinceramente, eu não consigo nem analisar quem é favorito. Pode ser o Orlando, pode ser o Thunder. Thunder joga em casa. Sinceramente, eu não vou nem opinar nesse confronto, tá? É um confronto que eu não recomendo você apostar, porque são duas equipes que largaram a temporada. E você tentar adivinhar quem vai vencer um confronto entre duas equipes que já desistiram da temporada é muito difícil. Então, não vou nem opinar nesse confronto, para ser bem sincero, tá? Partindo aqui para Mavs contra Rockets, cara, jogo interessante, tá? Mavs é favorito, pagando 1,22, pagando 4,50 na vitória de Houston. Houston vem de vitória, mas vem de 4 derrotas já. Dallas vem de vitória contra Minnesota, vinha de 2 derrotas seguidas, mas o Dallas tem feito um ótimo mês de março. Nesse jogo tem algumas questões. Primeiro, Tim Hardaway provavelmente está fora da temporada. Davis Bertans não deve jogar e Luka Doncic até o momento é dado como fora desse confronto. Isso faz diferença no vencedor? Para mim, não. Mas faz diferença em outros aspectos do jogo. Nesse confronto, eu vou em vitória do Dallas, tá? Acho que é uma boa oportunidade aqui a vitória do Dallas, mesmo sem o Luka Doncic. Acho que o Dallas ainda tem peças suficientes para conseguir vencer esse jogo. Mas pela ausência do Luka, eu vou numa linha de pontuação um pouco mais baixa no jogo. Eu vou num jogo abaixo de 224,5 pontos. Com o Luka, eu iria acima. Sem o Luka, eu vou abaixo de 224,5 pontos. E uma boa oportunidade aqui, cara, em rebotes do Dorian Finney-Smith, tá, cara? Tá pagando quase 2-1. Se ele pegar mais de 5,5 rebotes, sinceramente não é algo nada absurdo. Ele já fez isso algumas vezes nessa temporada. Por isso que eu vou aqui em rebotes do nosso querido Dorian Finney-Smith. Fechou? Confronto interessante, tá? Confronto interessante para se apostar. Indo aqui para o penúltimo jogo da rodada, Lakers contra Philadelphia 76ers. Sixers é favorito, pagando 1,33. Lakers pagando 3,40. Lakers joga em casa. Né? Lakers vem de vitória, né? Assim como Philadelphia. Lembrando que Philadelphia vem de vitória sem Joel Embiid e James Harden. Tanto é que os dois ainda são listados como dúvidas aqui, mas ambos devem ir para o jogo. Assim como o LeBron também provavelmente vai para esse confronto. Cara, é um jogo bem bom, tá? É um jogo bem bom. Tem algumas boas oportunidades aqui de se apostar. Eu, particularmente, recomendo o quê? Vitória de Filadélfia, tá? Filadélfia é um time melhor, né? O Filadélfia, inclusive, no último confronto, né, venceu por 105-87 em janeiro, não faz tanto tempo assim, então é difícil eu não ir no Filadélfia aqui, tá, cara? Vou de vitória do Filadélfia. Handicap pra mim, cara, menos 7,5, tá? O Lakers é um time que perde muito a bola e parecido com o jogo do Charlotte, é meio que o mesmo princípio que eu tô utilizando. Jogos em que tem um adversário que cede muita bola e o outro que rouba muita bola e capitaliza em cima, normalmente são jogos acima de 7 pontos de vantagem. Por isso que eu vou aqui no handicap de menos 7,5. Placar para mim, cara, abaixo de 228 pontos, tá? O Sixers, perdão, é um time que nos últimos 10 jogos teve jogos de placares bem baixos, de 218 pontos, né? Já o Lakers tem jogos de 241 nos últimos 10, então é uma disparidade muito grande
que para mim me faz ter uma confiança de que esse jogo não vai passar de 228 pontos, tá? Eu peguei uma linha boa aqui e eu vou abaixo dessa linha de 228,5 pontos. Tá me passando mais confiança, tá? Dicas no individual, 2 dicas boas. Primeiro, pontos e rebotes de Embiid, tá? Apostar acima da linha de pontos e rebote do Embiid, para mim, é uma ótima nesse confronto. É uma ótima, né? Jogar em double-double dele também é interessante. Fica aí a dica do Embiid e pontos do LeBron, tá? Jogar acima dos 31,5 pontos do LeBron James, para mim também é uma excelente pedida para esse jogo. Fechou? Bom, vamos partir aqui pro último jogo da rodada. Portland Trail Blazers contra San Antonio Spurs, cara. Spurs é favorito, pagando 1,20 aqui, né? Blazers pagando 4,75. Se a gente for olhar desfalques, cara, a gente até desespera com o Blazers, né? Blazers sem todo mundo. Simmons não joga, Josh Hart não joga, Didi não joga, Nurkic não joga, Ingles não joga, Bledsoe não joga, Lillard não joga, Greg Brown é dúvida. Já o Spurs tem de desfalque relevante mesmo o Lonnie Walker, né? Lonnie Walker não joga, mas sinceramente não é também um desfalque que muda muito o jogo. Para mim, cara, vitória do Spurs aqui, tá? Placar para mim acima de 232,5 pontos. A gente for olhar, o Spurs nos últimos 10 jogos, placares de 231, Blazers, placares de 230, cara. Sinceramente, acho que um placar acima de 232 nesse confronto não é nada impossível, até porque eu acho que o Spurs vai ter uma grande pontuação nesse confronto, tá? Por isso que eu vou no placar acima de 232. E no individual, velho, para mim, vai acima da linha de pontos, rebotes e assistências do DeJounte Murray, tá? Para mim, essa é a melhor dica possível para esse confronto. Para mim é acima da linha de pontos, rebotes e assistências do DeJounte Murray. Inclusive, se você quiser jogar em triple-double do DeJounte Murray também é uma boa. Fica aí a recomendação. Fechou? E bom, galera, esses são os palpites, essas foram as análises da rodada de hoje, tá? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal, que é muito importante para apoiar o projeto, tá? Estamos quase batendo 2.000 inscritos, por isso que é muito importante a sua inscrição. Aproveita para compartilhar o conteúdo, tá? Você que curte aqui o trabalho, compartilha, comenta como foi a sua rodada de ontem, acabou te surpreendendo os resultados ou foi o que você esperava? Comenta aqui que eu quero saber. E no mais é isso, cara. Fica a recomendação também de você conhecer o meu segundo canal, Switch TV BR. Trago notícias e análises todos os dias do mundo da NBA. Vale super a pena conhecer. Link tá aqui na descrição. E no mais é isso, cara. Obrigadão mesmo você pela sua audiência. Tamo junto. Um grande abraço. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Abração, hein? Tchau, tchau, turma. Tamo junto.